Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Salmo 115, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O cálice da salvação. O cálice com o sangue do Cordeiro, o sangue que por nós foi derramado para a nossa salvação. Celebramos hoje o corpo e o sangue de Cristo, Corpo Christi, aliança de amor, e Corpus Christi, na história da Igreja, o desenvolvimento dessa solenidade deve trazer em nós a memória e a recordação de tudo aquilo que simboliza a nossa fé. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje, em Êxodo 24, do versículo 3 ao 8, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e de todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então temos aqui o princípio da obediência. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Nós temos aqui já a simbologia da salvação. E o sangue desse sacrifício foi separado e aspergido sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas essas palavras. E a nossa salvação está sobre nós, pois o sangue de Jesus é derramado, mas não por qualquer coisa, mas para a nossa salvação, para o resgate. A possibilidade de conversão só é possível mediante a esperança daquele que nos salva, daquele unicamente que é capaz de nos perdoar de todas as nossas dívidas, de todos os nossos pecados. E isso está expresso na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com sangue de bodes e bezerro, mas com seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Nas leituras de ontem, há alguns momentos de que é citado trechos de que a salvação é para muitos, ou que o espaço destinado junto de Deus é reservado, e com isso cria-se ou foram criadas ideologias dizendo que a salvação era apenas para alguns. Vejamos bem, a redenção é eterna, a redenção é oferecida a todos. Agora, se todos por de fato vão caminhar no caminho da salvação, vão de fato colocar em prática aquilo que o Senhor deixou, já é uma outra questão. A salvação é garantida, pois o sacrifício de Cristo ele é perfeito, ele é universal, atinge todas as criaturas, no sentido de mérito. Agora, na questão de obtenção, nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços achando que é oba-oba, que as coisas caem do céu. A própria vida não é assim, muito menos seria a nossa salvação. E no evangelho de hoje, em Marcos 14, do versículo 12 ao 16 e versículo 22 ao 26. No versículo 22 temos Jesus com a bênção: tomai, isto é meu corpo. Depois ele no versículo 24, isto é o meu sangue, o sangue da aliança. E celebrar Corpus Christi é a celebração do centro da vida cristã, a Eucaristia, dom criado por Jesus para permanecer conosco, em nós e fazer parte da nossa vida.
E antes de derramar seu sangue, Jesus criou a Eucaristia e pediu que o mesmo gesto fosse eternizado por aqueles que são seus discípulos. E Jesus iniciou o que diariamente repetimos em nossas missas. E a Eucaristia é a forma mais próxima pensada por Deus para fortalecer os seus filhos e filhas. Antes, se não havia essa comunhão, essa proximidade, agora nós temos essa possibilidade. O que está lá na primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, participar da fração do pão, participar do pão vivo descido do céu, certamente é motivo de muita alegria. E percebe-se com as palavras de Jesus que não se trata de algo simples, ou um símbolo, ou um mero ritual, ou um costume, ou ainda uma simples tradição de um gesto. Comer do seu corpo e do seu sangue é ter a vida eterna. Sinal algum e símbolo nenhum tem poder de dar a vida eterna, mas somente Jesus. Assim, quem come do seu corpo recebe o próprio Jesus. Comer sua carne significa a totalidade de Jesus, sua vida, história e pessoa. É aquilo que representa para nós a nossa realidade humana mais frágil e vulnerável. João não usa o termo corpo. Jesus encarnou nesta profundidade da realidade humana e não viveu uma fantasia ou encenação. Ele foi verdadeiro em toda a expressão humana. Por isso, sua morte nos remiu. Assim, esta mesma carne que nos salva morrendo na cruz, nos é dada de um modo extraordinário na Eucaristia. E que assim possamos aprofundar a nossa fé, e que assim possamos ter fome e sede do Deus vivo. E que essa fome e sede, ela não cessa de existir, pois a cada dia precisamos que queiramos mais, mergulhar na profundidade dos mistérios de Deus. Mergulhar no sentido da Eucaristia, não apenas ritualístico, de ir de encontro com aquilo que comungamos, mas também pensar que quando comungamos, estamos comungando com o próximo que se apresenta diante do altar. Consumir daquele pão não é unicamente um compromisso com Cristo, certamente é o compromisso mais importante. Mas, a partir do momento que comemos do mesmo pão, temos compromisso com o próximo. E isso não pode ser anulado e distanciado da prática cristã. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.